Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o cheio do Espírito Santo, Deus Filho que está aqui conosco. Feliz és tu, Pedro. Foi Deus que revelou isto para você. Eu digo para você, Pedro, que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Deus usa pessoas humanas para fazer o serviço dele. E Jesus designou Pedro para fazer o alicerce, e sobre ele a igreja seria construído. Primeiro Papa, Pedro. E ele recebeu o poder, a autoridade. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E no dia de Pentecostes ficaram completamente cheios do Espírito Santo. E foi assim que foi fundada a nossa igreja. Uma igreja liderada por Pedro. Paulo também recebeu a plenitude do Espírito Santo. Ele caiu do cavalo, foi jogado para o chão, e Ananias foi impor a mão sobre ele, e ele ficou cheio do divino Espírito Santo. Duas vocações muito importantes na nossa história: Pedro e Paulo. E os dois foram chamados para evangelizar com a força do divino Espírito Santo. Podemos lembrar que em João 21, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, dá comida para minhas ovelhas. E a terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. E o próprio Senhor Jesus Cristo pergunta para cada um de nós: vocês me amam? Vai dar comida espiritual para as pessoas? Vai ajudar as pessoas? Vai
pastorear aquelas pessoas. Paulo, grande instrumento para a expansão da igreja para as nações. E no fim da vida dele, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia da minha morte. Não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado. A mesma coisa conosco. O Senhor estará ao nosso lado. E vai nos dar forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim. Paulo, cheio do Espírito Santo, escutava a voz de Deus. Deus falava com ele por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Espírito de Paulo estavam unidos. O Espírito Santo iluminava a inteligência dele. A vontade dele foi movida pela vontade de Deus. Então houve uma coincidência maravilhosa da vontade de Deus com a vontade de Paulo. A coincidência do Espírito com o Espírito dele, também com a vontade dele. E assim, somente assim, coisas maravilhosas podem acontecer. Quando nós estamos cheios de Deus e a ação do Divino Espírito Santo. Pedro liderou, também Paulo, e chama todos nós para tomar iniciativa onde nós estivermos para liderar e para anunciar a boa notícia. Que Deus é Pai, que todos nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Nada pode nos separar do amor de nosso Deus, nada. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês acreditam? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É impossível. Impossível. Deus conosco, Deus no meio de nós, o Divino Espírito Santo sobre cada um de nós. E aí é Deus que leva adiante uma obra. É Deus que levou adiante a comunidade Shalom, passo por passo, para chegar ao ponto onde Shalom, comunidade Shalom, está. A mesma coisa conosco aqui. Começa pequeno, humilde, mas temos que estar sintonizado com Deus e passo por passo nós vamos aonde Deus quer. Quem é Jesus? É Deus conosco. Ele é o Rei. Quem somos nós? Podemos ser dele, a propriedade dele, e assim Ele vai fazer maravilhas em nós. Na primeira leitura nós temos a libertação de Pedro da cadeia. Coisas impressionantes podem acontecer quando nós somos dele, a serviço dele. Ele passou por todos os guardas, pelo portão, e Pedro diz: agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Libertações vêm para nós quando nós somos dele, propriedade dele, cheios do Espírito Santo dele, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que quer
tomar conta de cada um de nós, reinar sobre cada um de nós. E sim, passo por passo, vamos fazer a vontade de Deus. Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os apóstolos: quem é Jesus para você? Tomara que você diz: Ele é meu melhor amigo, Ele é meu dono, eu sou dele. Eu evito o pecado porque eu sou dele, eu vivo na presença dele. Eu sou porta-voz dele, falo dele, anuncio. Eu sou dele. Como ele pescava as pessoas, eu também vou pescar todas as pessoas. E cada pessoa vai dizer: eu tenho uma vocação. É o próprio Senhor Jesus Cristo que me chamou para evangelizar. Eu vou sair, vou evangelizar. Eu não tenho dúvida que esta obra tem a grande responsabilidade, agora com a abrangência que nós temos, uma grande responsabilidade de treinar evangelizadores. Eu creio que milhões de pessoas podem ter uma experiência profunda de Deus. E o Espírito Santo pode tomar conta dessas pessoas. E essas pessoas vão se inserir em comunidades, em paróquias. E as paróquias vão ser apostólicas, porque o Espírito do Senhor vem sobre todos nós. Deus é nosso Pai e nos ama, é a boa notícia. Jesus Cristo é Deus, Ele é nosso Salvador, Ele vem para perdoar, curar espiritualmente, Ele vem para dar paz para todas as pessoas, curar as mágoas e tristezas e traumas do passado. Ele é Rei, e Ele pode reinar sobre cada um de nós, e é possível que todos nós possamos nos entregar radicalmente a Deus. É possível. Vocês concordam comigo? Desce o Espírito Santo e a pessoa passa a ser uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa que é dele. E essa pessoa que está cheia do Espírito Santo, que se entrega a Deus, que passa a ser ministro de Deus, tem que trabalhar em comunidade com outras pessoas. Eu acredito firmemente naquela passagem de Paulo. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, coração não imaginou. Deus tem preparado para todos nós. Deus tem preparado para você que está assistindo aqui agora coisas que os olhos não viram, você nunca ouviu falar, nunca imaginou. Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Vai amando mais e mais e vai se entregando mais e mais. O Espírito Santo desce sobre nós e passamos a ser verdadeiros adoradores. Imagine você diante do tabernáculo, diante do Santíssimo. Eu imagino vocês indo numa capela, numa igreja, você sozinho, diante do tabernáculo. E você começa a adorar profundamente o nosso Deus. E você esquece o tempo, porque é tão gostoso estar na presença de nosso Deus. Ele vai falar contigo, Ele vai te libertar, você vai receber a luz de Deus, quando você passa a ser um verdadeiro adorador. Daí você vai escutar a voz de Deus, Ele vai falar para você o que Ele quer, a vontade de Deus. Está passando por situações difíceis, passando a ser um adorador, Ele vai te consolar,
Você vai ouvir a voz do Mestre Jesus. O Espírito Santo vai agir em você. E você vai saber o próximo passo para a sua vida. O que Deus quer de você. É maravilhoso. É fabuloso. Adorar Deus e escutar a voz de Deus. Uma libertação virá como você nunca imaginou no passado? Sim, você vai ser libertado. Jesus deu para nós da igreja as chaves do reino de Deus. Eu acredito que também pela televisão nós podemos proclamar que as pessoas sejam bem ligadas com Deus, comprometidos com Deus, pessoas unidas com Deus. E as pessoas que não estão poderão ser desligados das coisas da terra. E o reino de Deus, o Rei, o Senhor, vem. Obrigado por esta festa de Pedro e Paulo. Os dois tiveram momentos de um encontro profundo com nosso Deus. Pedro, quando Jesus disse para ele: eu vou construir a minha igreja sobre você, você é a pedra. E Paulo, quando Ananias impôs as mãos e disse: recebei o Espírito Santo, e ele recebeu. Pentecostes aconteceu nos dois, Pentecostes pode acontecer também com todos nós. Nós temos que pedir um grande zelo, entusiasmo, vontade para evangelizar, para combater um bom combate, para parar de ser omisso, de viver na presença de Deus, e que todos nós temos que dizer sempre, como Jesus disse, depois do batismo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. É o Espírito Santo que me planificou. E agora, eu também vou sair deste encontro com Deus no cenáculo, eu vou para a rua, eu vou evangelizar, com a força do Espírito Santo que está sobre mim. Obrigado, Jesus, pelos apóstolos Pedro, pelo grande exemplo. Eles deram na vida, morreram, mártires. É por isso que usamos a roupa vermelha. É um sinal do sangue que foi derramado por eles. Obrigado pelos nossos líderes, pelas pessoas que foram usadas. Nossa querida mãe, que formou o corpo de Cristo, Pedro e Paulo, nossos grandes líderes. Que nós também tomemos a iniciativa para anunciar com grande zelo e grande entusiasmo a palavra de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça e faça uma oração.